Segundo alguns dados recentes, cerca de 30% da população brasileira se denomina evangélica. Mas será que de fato esses que se intitulam de evangélicos são verdadeiros discípulos de Jesus? Ou são apenas, como eu gosto de dizer, simpatizantes do evangelho? Eu creio e temo que boa parte desses que se denominam evangélicos são, na verdade, simpatizantes do evangelho. São pessoas que são admiradores do evangelho. Pessoas que, por algum motivo, gostaram da mensagem, por algum motivo, viu que essa mensagem, ou que a mensagem que elas ouviram, são mensagens que de alguma forma são mensagens de autoajuda e que produzem no coração um certo tipo de satisfação e de alegria. E que eu diria que muitas vezes é uma satisfação temporária. Porque aqueles que são simpatizantes do evangelho não entendem o que é verdadeiramente ser discípulos. Se a gente olhar para as multidões, por exemplo, que seguiam Jesus, eles não eram verdadeiros discípulos do Senhor. Eles eram simpatizantes do evangelho. Se nós olharmos para o contexto histórico, nós vemos que o povo estava completamente em declínio, devastado. E o que acontece é que existiam problemas sociais, problemas políticos, econômicos, problemas religiosos. O povo estava cansado e existia um fardo muito pesado sobre aquele povo. E aí Jesus aparece, trazendo ali, de certa forma, uma solução prévia para muitos dos problemas que aconteciam ali naquele tempo. E o que acontece é que as pessoas começam a seguir Jesus. As multidões estavam atrás dele. E nós sabemos, pelo contexto dos evangelhos, que eles estavam atrás de Jesus pelas curas, pelos milagres, porque Jesus expelia demônios, porque Jesus multiplicava pães e peixes. Mas nós percebemos que aquela multidão, eles eram nada mais do que simpatizantes do evangelho quando Jesus começa a falar sobre as suas demandas para os seus seguidores. Quando ele começa a falar sobre tomar a sua cruz, sobre morte, sobre ser perseguido, sobre a sua própria cruz que ele carregaria, essas pessoas se afastaram dele. Há um relato bíblico em que quando Jesus começa a falar sobre essas demandas, começa a falar e tratar de forma um pouco mais dura, essas multidões se afastam do Senhor. Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta se eles queriam fazer também o mesmo. Então veja, essa multidão, eles eram simpatizantes do evangelho. Eles não eram, como poderíamos dizer, verdadeiros discípulos de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo permanece, mesmo que em perseguição. O verdadeiro discípulo permanece mesmo no sofrimento. O simpatizante não. O simpatizante, a partir do momento que alguém apresenta a ele uma proposta que seja melhor, que para ele seja mais plausível, o simpatizante se afasta. E isso é reflexo dos últimos dias. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Paulo vai dizer o seguinte, eu vou ler na versão NVT. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, ou a sã doutrina. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Na outra versão diz, correndo atrás de fábulas. E a pergunta que eu quero me voltar para você é um verdadeiro discípulo ou você é apenas um simpatizante do evangelho? Recentemente eu perdi o meu tempo ouvindo aí algumas mensagens de um pregador muito conhecido, não quero citar o nome, e também de uma pregadora que hoje está muito conhecida, para saber um pouco sobre o teor dessas mensagens. E desse homem, eu acho que eu ouvi umas 6, 7 mensagens consecutivas, e nenhuma delas, eu ouvi ele falando sobre arrependimento, sobre pecado, sobre salvação, em nenhum momento. Eu ouvi ele falando sobre... pelo contrário, eu ouvi ele falando sobre as pessoas serem boas, serem capazes, e que Deus estava ao seu lado, e que Deus as amava, e
que elas deveriam ser corajosas e que deveriam ser fortes. Em nenhum momento falou sobre pecado, sobre arrependimento, sobre mudança verdadeira de vida. Em outras palavras, essas pessoas estão atrás de mestres que lhe falam aquilo que os próprios desejos, que o seu próprio coração deseja. São pessoas que buscam mestres que falam o que elas querem ouvir. Que você é o centro do coração de Jesus e que você é capaz. Não falam, não ouvem sobre arrependimento, não ouvem que elas são pecadoras e que estão destinadas à condenação e que por isso precisam da salvação em Cristo Jesus. O que ouvem é apenas mensagens que massageiam o seu próprio ego. E esses são simpatizantes do Evangelho. A partir do momento que alguém oferecer uma proposta melhor, eles vão correr atrás dela. Mas aquele que é verdadeiramente discípulo de Jesus, ele será discípulo mesmo em meio a dores. E é o que Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. É claro que a mensagem que Jesus traz é uma mensagem de ânimo depois, porque diz: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas Jesus também demonstra a nós, discípulos, quais são as suas demandas. Você precisa tomar a cruz. Você precisa estar disposto a morrer todos os dias, a morrer para o pecado, a morrer para si mesmo. Você deve estar disposto a ser perseguido. Simpatizante, ele não suporta ouvir esse tipo de mensagem. O simpatizante quer apenas um Deus que é amor, mas um Deus que não julga, um Deus que não trata o pecado. E a pergunta que eu quero fazer para você, encerrando essa nossa meditação de hoje é: você é verdadeiramente um discípulo de Jesus ou você é um simpatizante? Alguém que está correndo atrás de mestres que falam o que você quer ouvir ou alguém que quer dar de fato ouvidos à verdade?